vamos estudar a Bíblia, nós precisamos estudar as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas é o nosso melhor alimento. Nós precisamos dessas Escrituras nas nossas vidas todos os dias. Hoje nós estamos chegando aqui na carta à igreja em Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Estamos estudando o livro de Apocalipse às quartas-feiras e Deus tem falado muito aos nossos corações. E hoje nós vamos entrar aqui nessa carta à igreja em Sardes. Eu gostaria que você ficasse bem atento para você receber de Deus essa noite. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Fala, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor possa derramar graça e poder em nossas vidas, que sejamos, Senhor, abençoados pela ministração da Tua palavra, que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria e paz, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem é: a igreja que tinha fama de viva, mas estava morta. Introdução. A cidade de Sardes, uma glória passada. Imagine uma cidade majestosa, construída sobre um penhasco quase impenetrável, conhecida no mundo antigo como símbolo de riqueza, luxo e autossuficiência. Essa era Sardes, capital da antiga Lídia, localizada onde hoje é a Turquia. Localização: ficava estrategicamente entre as rotas comerciais da Ásia Menor. Riquezas: Sardes foi uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Dizem que o primeiro a cunhar moedas de ouro foi o rei Creso de Sardes. Religião e costumes: era um centro de adoração à deusa Cibele, Artemis, ligada à fertilidade e natureza. A cidade era marcada por uma religiosidade superficial e imoral, repleta de luxúria e idolatria. Declínio: apesar da glória, Sardes caiu 2 vezes por negligência e autoconfiança, confiando em sua segurança natural. A cidade não vigiava e inimigos subiram sorrateiramente à noite e a conquistaram. Aplicação inicial: Sardes representa pessoas e igrejas que vivem do passado, têm fama de fortes e espirituais, mas aos olhos de Deus estão mortas. Então vamos agora para a explicação dos versículos. Nós vamos entrar aqui na leitura bíblica.
Então vemos logo de início, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Jesus sempre teve uma preocupação com a igreja. E aqui no Apocalipse são 7 cartas, são 7 igrejas. E o Senhor enviou uma carta para cada uma delas, mostrando o seu cuidado, mostrando o seu amor, mostrando para a igreja que é Ele que está no controle de todas as coisas. Então, o controle da igreja não está na mão do pastor da igreja, do líder da igreja. O controle da igreja está nas mãos de Jesus. Então aqui nós vemos Jesus com essa preocupação, com esse carinho, com esse amor e trazendo uma palavra para essa igreja. Assim como era a cidade, era a igreja. A cidade de Sardes, nós vimos que era uma cidade majestosa, uma cidade bonita, imponente. Ela estava construída num penhasco quase intocável, e ela era rica. Mas essa cidade tinha a sua segurança na sua riqueza. A igreja não era diferente. A igreja de Sardes era autossuficiente, porque era uma igreja rica. E eles achavam que, porque eram ricos, eles podiam todas as coisas. Mas não é assim que devemos pensar. Então aqui a gente vai ver que o Senhor envia uma carta àquela igreja. E Ele endereça essa carta ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja. E Ele, endereçando essa carta, Ele fala algumas coisas que certamente aquele homem, aquele líder, ficou preocupado. Por quê? A igreja certamente trabalhava, porque não há igreja que não trabalha. A igreja trabalhava, a igreja fazia, a igreja se movia. E aí, só que a igreja confiava na sua riqueza. Ela não confiava no Senhor. Ela não buscava a presença de Deus. Então era uma igreja que fazia barulho, mas não tinha vida. E isso é preocupante. Então aqui a gente vai ver o Senhor dizendo, no versículo 1, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Aquela igreja deve ter ficado preocupada, porque não era essa a visão da igreja. Certamente eles achavam que eles eram a última Coca-Cola no deserto. Certamente eles achavam que era o único biscoito, no dia da fome. Mas não eram. O Senhor estava com seus olhos, que como chama de fogo, olhando para aquela igreja. E quando ele olha para aquela igreja, ele vê que havia coisa errada ali. Jesus se apresenta como o que tem os 7 Espíritos de Deus, plenitude do Espírito. E as 7 estrelas, autoridade sobre a igreja. Então aqui nós temos um diagnóstico dessa igreja. Ela tinha fama de viva, mas espiritualmente estava morta. O exterior era belo. As pessoas que passavam certamente devia ser um templo bonito, E as pessoas passavam e diziam, olha aquela igreja linda, que igreja boa. Mas era só aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, eles estavam mortos. Então ela tinha fama de viva, mas espiritualmente estava morta. O exterior era belo, as atividades muitas, mas o interior sem vida. Sardes era uma igreja de fachada. Então a gente precisa ficar atento com isso. Precisamos agradar ao Senhor. E a nossa preocupação deve ser sempre agradar a Ele. Quando nós agradamos a Deus, nós vamos agradar aos homens. E muitas vezes, se agradarmos aos homens, não agradaremos a Deus. Então isso tem que ser, tem que estar bem na nossa mente, bem gravado. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade. Nós precisamos adorar a Deus, servir a Ele com alegria. Um alerta à igreja de hoje: não basta ter aparência de vida, cultos cheios, programações intensas, se o Espírito
Se nós não dermos a primazia ao Espírito Santo, nós vamos copiar a igreja de Sardes. E isso não é bom, essa não é a vontade de Deus. Essa igreja de Sardes não pode ser copiada. O versículo 2 diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então o Senhor chama a atenção dessa igreja. Ele não chega lá matando essa igreja, ele não chega lá dizimando aquele povo, mas ele chama o povo para ele. Aqui eu vejo o amor, a graça, a misericórdia, o perdão do Senhor para esse povo. E hoje não é diferente. O amor, a graça, o perdão, a misericórdia do Senhor está sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Ele ama a igreja. Então Cristo ordena essa igreja: acorda, vigia. Ele chama essa igreja para um despertamento espiritual. Nós precisamos estar despertados espiritualmente para buscarmos ao Senhor, para trabalharmos para Ele na sua obra. Senão nós vamos andar pelo caminho de Sardes. Assim como a cidade foi conquistada por falta de vigilância, a igreja de Sardes também caiu espiritualmente por desatenção e sono espiritual. Olha só, veja bem, a cidade estava num penhasco, um lugar quase inacessível, mas inimigos olharam para aquela cidade. A cidade era linda, a cidade era rica, então inimigos olharam para aquela cidade lá no alto, e o texto diz que à noite eles subiram contra aquela cidade. E assim como era a cidade não vigiava, não tinha vigilância, a igreja também não vigiava. E assim como os inimigos subiram e sitiaram a cidade, Satanás também entrou naquela igreja. Ele colocou um espírito frio naquelas pessoas. Então as pessoas não tinham amor pelo Senhor, principalmente pelo Senhor. Era uma igreja que se movia, que trabalhava, que se envolvia, fazia, mas era tudo aquilo, era só aqui embaixo na terra. Nada subia para Deus. Deus está esperando que a nossa adoração, o nosso trabalho, a nossa vida cotidiana tenha uma adoração que suba para Ele. E essa igreja não fazia isso. Mas essa igreja estava debaixo dos olhos do Senhor. E isso importava muito, porque o Senhor olha para essa igreja e Ele envia uma mensagem para aquela igreja para que eles viessem despertar de um sono espiritual, para que eles pudessem acordar e passassem a adorar ao Senhor e a servir ao Senhor com alegria. Muitas igrejas e crentes hoje precisam despertar, estão morrendo lentamente, abandonaram a oração, a palavra, a comunhão real com Deus. E se nós não tivermos comunhão real com Deus, nós estaremos mortos. O versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Jesus chama essa igreja ao arrependimento, e esse é um chamado para a igreja dos dias atuais, um chamado ao arrependimento. O Senhor nos chama ao arrependimento todos os dias, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e Ele as renova a cada manhã. Isso é, o Senhor vem com o seu perdão a cada manhã sobre nós, e Ele diz para nós: vai lá, vai, acerte, seja quente, adore, seja adorador, seja um homem e uma mulher que ame a palavra, que
Evangelho genuíno. Volta à simplicidade de Cristo. Esse é o chamado do Senhor para a igreja dos dias atuais. Nós lembrarmos do Evangelho genuíno, palavra pregada, a ministração viva do Senhor, e voltarmos à simplicidade de Cristo. Jesus alerta: se não vigiares, virei como ladrão, ou seja, de maneira inesperada e severa. Então, essa é uma palavra para nós guardarmos, para que nós não sejamos pegos de surpresa pelo Senhor, mas que possamos adorá-lo e termos relacionamento com Ele. Quantas igrejas já ouviram tanto, receberam tanto, mas abandonaram a essência da fé? Precisamos nos lembrar, guardar e nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e isso tem que ser todos os dias. Verso 4: tendes contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Nem tudo está perdido, ainda havia fiéis. O Senhor estava olhando no meio daquela igreja, ele viu que nem todos estavam perdidos, nem todos estavam mortos. Haviam pessoas vivas, haviam pessoas ali avivadas, pessoas que estavam com o coração em Cristo, que adoravam o Senhor de verdade. E não é diferente nos nossos dias, e nós precisamos impactar pessoas com as nossas vidas. No versículo 4 ele fala de vestiduras brancas. Vestiduras brancas falam de pureza, integridade e salvação. Essa deve ser a nossa roupagem, essas devem ser a nossa vestidura. Em meio à apostasia, sempre há um remanescente fiel, que sejamos contados entre esses. Então nós estamos vivendo aqui, nesse mundo, e nós precisamos fazer a diferença. Para fazer a diferença temos que ser diferentes. Para fazer a diferença temos que estar aos pés do Senhor, declamando, buscando, adorando, servindo, glorificando o nome daquele que vive eternamente. Versículo 5, Jesus fala sobre o vencedor. Ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E o vencedor é aquele que é honrado. O Senhor honra aos vencedores. Promessa ao que vencer: vestiduras brancas, santidade, nome no livro da vida, salvação eterna, confissão do nome diante do Pai e dos anjos, reconhecimento público por Cristo. O Senhor reconhecendo os fiéis publicamente. Olha, alguém que é reconhecido publicamente é legal, né? Legal quando alguém te reconhece publicamente e fala o seu nome no meio do público, e o público olha assim e fala: rapaz, ele é conhecido, da autoridade lá, a autoridade falou o nome dele, ela falou o nome dela, rapaz. Mas imagina Jesus nos chamando pelo nome no meio do público, e o povo vai dizer: olha, ele é amigo de Jesus, eles são amigos, eles têm relacionamento de amizade. Então o Senhor quer fazer isso conosco. O verdadeiro cristão não vive de aparência, ele persevera, vence e será honrado por Cristo diante do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é para todas as igrejas em todos os tempos. Essa carta foi endereçada a Sardes, mas essa carta ela já foi lida nos 5 continentes. Ela chega para pessoas em lugares que nós nem imaginamos, onde tem pessoas lá, e essa carta chega, porque essa carta é para o povo de Deus, onde o povo estiver, em todos os tempos. O Espírito Santo ainda fala
falando conosco essa noite, Ele está nos alertando essa noite, Ele está nos despertando essa noite, e todos que tiverem o alcance dessa mensagem serão despertados pela palavra do poder de Cristo, e que o Senhor possa derramar desse poder todos os dias nas nossas vidas, para que nós não venhamos cair nessa moralidade, que nós não venhamos cair nesse sono espiritual profundo. Aplicação à igreja atual. A igreja de Sardes representa a igreja sem vida espiritual, que vive de reputação e não de realidade. Cristo não elogia suas obras, Ele alerta, Ele chama ao arrependimento e convoca os fiéis à vigilância. Então esse é o chamado do Senhor para essa igreja de Sardes. E se nós hoje copiarmos essa igreja, nós também seremos chamados à atenção pelo Senhor. O que a igreja atual deve fazer? Primeira coisa, despertar. Deixar o comodismo e buscar avivamento genuíno. Consolidar o que resta, fortalecer o pouco que ainda existe. Lembrar-se da palavra, voltar à Bíblia, à oração, à santidade. Arrepender-se com sinceridade, humilhar-se diante de Deus. Nós fomos chamados para nos humilharmos diante do Senhor. Vigiar. Jesus pode vir a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vem. Então temos que estar sempre prontos, preparados. A nossa maleta de mãos tem que estar pronta. E no dia que Ele chegar, Ele vai chegar e pronto, vai chamar, vamos, vamos. Assim como Ele chamava os discípulos, né? Lembra dos discípulos? Jesus passava e via lá homens trabalhando e chamava: vem, siga-me. E aqueles homens seguiam. E tem textos curiosos, né? Como de Mateus, que estava na coletoria, né? Quando ele ainda era Levi, estava na coletoria, e o Senhor chama, ele larga a coletoria, ele vai embora. Ele deixa a coletoria para lá, porque Jesus foi mais importante. O chamado de Jesus, ele coloca como prioridade na sua vida, e ele vai atrás de Jesus. Aí estava lá Pedro e João, seu pai, estava lá limpando as redes, e de repente o Senhor chama, eles deixaram o pai, deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram tudo, e seguiram Jesus, porque Jesus foi a prioridade. A igreja precisa dar prioridade a Jesus. Conclusão: você pode até enganar as pessoas com aparência de espiritualidade, mas não engana Jesus. Ele vê o íntimo, Ele conhece o que ninguém vê. E a gente precisa se preocupar com isso, porque Jesus conhece o que o olho humano não conhece, não vê. Hoje, o Senhor está chamando sua igreja a acordar. Sardes não vigiou e caiu. Que não sejamos encontrados dormindo. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é um texto de Efésios 5,14. Então o Senhor nos chama para estarmos despertados, estarmos de pé, estarmos acordados, para glorificarmos e exaltarmos o nome dEle. Só Ele. Ele é autor e consumador da nossa fé. A Ele, somente a Ele. Glorifique o nome do Senhor essa noite. Exalte o nome do Deus vivo com a sua vida. Oh Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és o Deus da nossa alegria. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome. Oh Jesus, oh Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos. A Ele, por Ele estou gastando a minha vida. Oh, gaste a sua vida, invista a sua vida no reino de Deus.
Glorifique o nome desse Deus que é poderoso. Fale com Ele todos os dias. Ele quer sempre ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir a nossa ação de graça todos os dias. Ele olha para dentro de nós. E essa noite, Ele falou conosco. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama a uma vida santa. Ele nos chama ao despertamento espiritual. O Senhor está presente neste lugar, falando aos nossos corações. Ele está derramando esta graça maravilhosa sobre nós esta noite. Ele alcança você que está pela internet. O Senhor toca na sua vida também. Receba do Senhor esta noite. Receba uma porção do Deus vivo na sua vida. Ele está aqui essa noite derramando a sua porção sobre nós, abençoando as nossas vidas, enchendo os nossos corações de alegria e paz. O Senhor ministra sobre as nossas vidas essa noite. Receba a ministração do Deus vivo. Ele opera milagres nos dias de hoje. Ele age poderosamente no nosso interior. Entregue seu coração ao Senhor essa noite. Entregue seu coração a Ele. Fala para Ele: Senhor, enche o meu coração, enche a minha vida, ministra sobre mim. Eu preciso da tua ministração poderosa. Fala para Ele: Senhor, eu preciso da tua ministração, Senhor. Opera um milagre em nossas vidas, Pai. Venha nos abençoar, venha nos guardar. Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de nós, cuidando das nossas famílias, cuidando dos nossos irmãos. Pai, eu oro, Senhor, entregando a igreja, Senhor, em tuas mãos, a igreja local, mas também oro por toda a igreja espalhada por este mundo. Toma os pastores, toma a liderança da igreja, Senhor, abençoe, toma as denominações, cuida, Senhor, que todos sejamos abençoados, sejamos guardados pelo Senhor. Pai, que haja um despertamento, um avivamento espiritual no meio da igreja, Senhor, para que estejamos prontos, preparados para o encontro com o Senhor nas alturas. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundantemente.